Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargo, professor de História, e nós já vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá bom? Mas, como sempre fazemos, vamos relembrar você que está acessando a aula pelo aplicativo Aula Paraná, pela internet, Google Classroom. Não se esqueça, vai lá na aula, clica na atividade, responde a atividade e envia a atividade. Assim você garante a sua presença, você está garantido na chamada, certo? E agora vamos verificar qual é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Abolição, imigração e indigenismo no Império. Esse aqui é o conteúdo geral, o conteúdo maior, século XIX, Império do Brasil, e especificamente nós vamos trabalhar o quê? A imigração no Paraná 2, ou seja, parte 2. Certo? Então vamos avançar nesse conteúdo. Nosso objetivo, tá? Objetivo já conhecido nosso, tá? Na última aula nós já lemos esse objetivo que vai fazer o quê? Vai trabalhar o quê? As teorias raciais presentes no Brasil, principalmente no século XIX, que foi o período no qual predominou grande parte o Império Brasileiro, tá? E a política de branqueamento, a eugenia, que falava sobre a reprodução, pessoas mais aptas, lembra? E as consequências de todo esse contexto na província do Paraná, hoje estado do Paraná. Então, gente, só aqui sobre esse objetivo, nós começamos a falar na última aula sobre os imigrantes que chegaram durante o século XIX no Paraná, província. E aí, gente, uma coisa muito importante, tá? É bom a gente reforçar o quê? Que já existiam povos originários, indígenas em solo paranaense, já existiam a presença colonizadora dos portugueses, a presença afro-brasileira, ou seja, africanos e descendentes de africanos nascidos no Brasil. E a nossa cultura paranaense começou a ser formada com esses povos, assim como podemos falar também a cultura brasileira. E estamos focando o quê? Naquele contexto das teorias raciais, do darwinismo social, na preferência por imigrantes europeus, chegaram povos que aqui se estabeleceram e aumentaram, contribuíram com a cultura paranaense. Então não se esqueça disso. E de maneira muito específica, tá bom? Nós vamos continuar analisando os povos imigrantes que chegaram aqui. Vamos em frente? Retomando as etnias europeias que chegaram, destacamos que a primeira, em termos oficiais, foram os alemães e durante o segundo reinado, durante o Império Brasileiro, o Paraná desmembrou-se de São Paulo, se tornou uma província, uma região com autonomia política, tá? E os imigrantes chegaram, né? E nós destacamos, além dos alemães, poloneses e árabes, que chegaram no final do século XIX e início do XX. Muito bem, lembrou? Vamos em frente. Uma outra notícia que eu quero apresentar para vocês. Olha só, uma notícia de março de 2020, que que encontra-se na Agência de Notícias do Paraná, no site da Agência de Notícias do Paraná, e que diz assim: Prudentópolis oficializa acordo com a ucraniana Ternopil. Vamos avançar? Então, em março de 2020, a cidade de Prudentópolis, uma cidade paranaense, e a cidade ucraniana de Ternopil fizeram um acordo, tornando-se co-irmãs. Ou seja, essas cidades decidiram assumir um compromisso mútuo, ou seja, essas duas cidades decidiram se ajudar. Ajudar como? Como é que essas cidades poderiam se ajudar? Podem se ajudar por meio da cultura, do turismo, da economia e da própria cidadania. Então, vamos dizer que a partir de março de 2020 iniciou essa parceria entre uma cidade paranaense, Prudentópolis, e uma cidade ucraniana chamada Ternopil. Entende? E por que eu trouxe essa notícia para a aula? Tá? Por quê? Na aula de hoje nós vamos entender como o processo de imigração contribuiu para tal acordo. Tá? Nós vamos entender que essa parceria entre uma cidade paranaense e outra ucraniana não surgiu por acaso. Nada na história acontece por acaso, tá bom? Vamos em frente? Um mapa já conhecido de vocês, tá? Já conhecido de vocês. Eu iniciei falando de uma notícia mencionando uma cidade paranaense, cidade de Prudentópolis. Então essa notícia que eu mencionei, a gente pode verificar aqui no mapa, ó, Prudentópolis e
perceba que Prudentópolis é uma bandeira, a bandeira da Ucrânia, então a gente já tem aqui uma dica, já entendemos que Prudentópolis foi um local onde se estabeleceram imigrantes ucranianos. Então aí você já consegue pensar na notícia de outra forma. Avançando, vamos falar agora sobre um povo imigrante que também veio em grande quantidade, em expressiva quantidade para o solo paranaense, os italianos, tá? E a primeira presença dos imigrantes italianos em solo paranaense se deu, oficialmente falando, tá, em termos oficiais, em 1860, na segunda metade do século XIX, na cidade de Cerro Azul, especialmente na colônia Sungui. E essa colônia Sungui tem uma curiosidade, tá? Enquanto algumas colônias tinham somente um único povo imigrante habitando aquela colônia, a colônia Sungui tem o diferencial daquela época de que era uma colônia habitada por italianos, como eu acabei de mencionar, mas também por outros povos, olha, como suecos, ingleses, alemães, espanhóis e ainda outras etnias. Então a gente conseguiu verificar isso, tá? Que essa colônia em especial tinha diversas etnias vivendo ali, certo? Mas pensando nos italianos, 1860, Cerro Azul, colônia Sungui, o primeiro registro da presença italiana no estado do Paraná, na época província. Vamos lá? Igual também a outras etnias que nós já mencionamos, durante o século XIX e também em meados, no começo do século XX, os imigrantes italianos continuaram a vir para o Brasil e para o Paraná, tá? E se estabeleceram também em Curitiba, região metropolitana de Curitiba tem uma forte presença de descendentes dos imigrantes italianos, Palmeira, Lapa, Morretes e outras regiões paranaenses também receberam esses imigrantes. A falta de empregos decorrente da industrialização e guerras de cunho político motivaram as imigrações italianas rumo ao Brasil. Acredito que você vai lembrar na nossa aula anterior que a industrialização foi um fenômeno que aconteceu na Europa e que acabou, vamos dizer assim, prejudicando algumas populações. Por quê? Nem todos conseguiram se alocar em algum emprego, alguns tiveram dificuldades em manter suas propriedades onde cultivavam ali as frutas, as verduras, os cereais, e isso, essas dificuldades políticas, dificuldades econômicas favoreceram a vinda para o Brasil, até porque o governo brasileiro enviava agentes que faziam propaganda incentivando os imigrantes a virem para o país, certo? Então, esses foram os motivos que levaram os italianos a deixarem sua terra natal e rumarem para a América. E aqui nós temos o Portal de Santa Felicidade, certo? Aqui nós vemos sempre, a gente olha a maneira da construção, ou seja, a arquitetura, tá? E Portal de Santa Felicidade. Santa Felicidade, que é um bairro de Curitiba, certo? Que foi uma colônia de imigrantes italianos no final do século XIX, nesse período que nós estamos abordando aqui. Então, hoje um bairro de Curitiba que mantém características, elementos culturais dos imigrantes italianos, mas que antes era uma colônia específica de italianos e, lógico, foram chegando depois outras pessoas aí. Muito bem, um quiz agora. Vamos lá? O primeiro registro da presença imigrante italiana no Paraná em 1860 foi na... Então, vamos lá. Só tem uma alternativa correta. Então, qual delas? A. Colônia Alegre. B. Colônia Assungui. C. Colônia Murici. Ou D. Colônia Westphalen. Então, em qual dessas colônias os italianos primeiramente chegaram ou se estabeleceram? Só tem uma correta, tá bom? Um tempinho e nós já voltamos.
Conseguiu acertar? Vamos corrigir. B, Colônia Assungui, primeiro registro da presença italiana no Paraná. Prosseguindo, vamos falar agora sobre os ucranianos, certo? Lembra daquela notícia que mencionou uma cidade paranaense, Prudentópolis, que fez uma parceria com uma cidade ucraniana, Ternopil? Muito bem, vamos aprender um pouquinho sobre esses povos imigrantes que chegaram no Paraná no final do século XIX, por volta de 1891. E, igual a outras etnias que nós já mencionamos aqui, nós já mencionamos italianos, poloneses, alemães e outros, iguais a essas etnias, tinham algumas dificuldades, por exemplo, em relação ao desemprego. Então, a falta de emprego também, a dificuldade para ter terras, pequenas propriedades de terras também, isso incentivou a vinda para o Brasil. E falando aqui do estabelecimento no Paraná. E entre as cidades que receberam os imigrantes ucranianos, nós já mencionamos a cidade de Prudentópolis, na questão da notícia, e também a cidade de Roncador e União da Vitória foram locais que receberam imigrantes ucranianos e também, a partir ali, né, cidades que têm muitos descendentes desses imigrantes, certo? Então, a gente consegue mencionar essas, lembrando sempre que outras cidades também receberam a imigração ucraniana. E aqui, certo, uma outra imagem, um outro edifício, uma outra construção, que é a igreja de São Josafá, que teve a sua construção ali entre 1925 e 1928. A arquitetura segue o estilo bizantino, então a gente consegue verificar aqui nas colunas, certo, a maneira como foi construída a igreja, e que está localizada na cidade de Prudentópolis, tá? E para não ficar somente nas contribuições materiais, nas contribuições das construções, das arquiteturas, tá? Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, de ler com vocês um trecho de um poema da poetisa Helena Kolodji. Helena Kolodji, que foi descendente de ucranianos. Vamos ler um poema que fala, inclusive, sobre esse conteúdo que estamos estudando nessa aula? Vamos ler aqui? Vim da Ucrânia valorosa, que foi Rus e foi Rutênia. Vim de meu berço selvagem, lar singelo à beira d'água, no sertão paranaense. Feliz menina descalça, vim das cantigas de roda, dos jogos de amarelinha, do tempo do era uma vez. Poema belo, poema muito interessante também para a gente analisar historicamente. A poetisa Helena Kolodji mencionando que ela veio do sertão paranaense, ou seja, lembrando que a ideia de sertão é o que? Um território afastado do mar, longe do litoral, pelo menos não é fácil acesso ao litoral, essa que era a ideia na época do Brasil imperial, e também a ideia da lembrança da infância. A gente consegue perceber também a poetisa falando dos jogos de amarelinha, ou seja, uma brincadeira que eu acredito que até hoje, sim, eu tenho certeza que tem crianças, alunos ainda, pessoas que mantêm essa brincadeira, mas a gente consegue perceber o reconhecimento da poetisa com a sua origem descendente de ucranianos aqui, um povo imigrante no Paraná. Certo? Vamos lá? Um outro povo que chegou ao estado do Paraná, certo? Foram os japoneses. E olha que interessante, falamos de dois povos de origem europeia, certo? Mencionamos os italianos, os ucranianos, e agora estamos falando de outro povo de origem asiática, tá? Vamos lá. Em meados do século XX, sendo o Brasil já uma república. Então, aqui é interessante a gente pensar na história política do Brasil e explicar isso aqui para vocês, tá? Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixava de ser um império e passava a ser uma república, tá? Esse conteúdo, vocês vão aprofundá-lo, certo? Mais adiante. Então, virão aulas mais adiante, onde vocês vão aprofundar esse conceito de república. Mas, para que você tenha uma noção do que estamos falando, república significa coisa do povo, ou seja, um governo no qual as pessoas escolhem seus representantes.
E é a questão do voto, certo? Então, quando o Brasil já era uma república, e aqui podemos falar sobre o estado do Paraná, onde as províncias passaram a ser estados, nesse período chegaram os japoneses. E o que vai acontecer? Eles vão principalmente se estabelecer em São Paulo e no Paraná. No Paraná, em 1917, nós tivemos a colônia Cacatu, no litoral do estado. E aqui, gente, o que vai acontecer? Especialmente na cidade de Antonina. Aqui é um dos primeiros registros que nós temos de uma colônia em solo paranaense que tenham imigrantes japoneses, certo? Ok? Colônia Cacatu, 1917, litoral paranaense, cidade de Antonina. E vamos analisar agora o que levou os imigrantes japoneses a virem para o estado do Paraná, a virem para o Brasil. Então vamos analisar aqui, ó, o incentivo do governo japonês e a propaganda dos agentes brasileiros. Tá? Lembrando que o Japão também viveu um processo de industrialização, de transformações políticas, econômicas e sociais, e somada à propaganda, muitos imigrantes japoneses se estabeleceram, né, vieram para o Brasil. E, além desse motivo, o desemprego e baixos salários e o crescimento populacional acelerado. Ou seja, se trabalhava muito quando conseguia um emprego, mas não se ganhava tão muito assim, se ganhava pouco, ou nem, às vezes, se tinha acesso ao emprego. E também o aumento da população. Então, muita gente nascendo e não tendo o governo suporte para poder dar condições de vida dignas para essas pessoas, e assim os imigrantes japoneses vieram, entre outros motivos, para o Brasil, e alguns se estabeleceram no Paraná. Esse processo de instalação dos japoneses em solo paranaense teve dificuldades. E aqui, gente, olha só que interessante, os povos, os imigrantes japoneses, muitos deles sofreram preconceito. E aqui, para a gente fazer um comentário nesse sentido, vamos lembrar de que nesse período do século XIX e início do século XX, lembra daquelas teorias raciais que estabeleciam o homem tipicamente europeu, o homem branco como superior? Pois é, essas teorias ainda influenciavam no século XX e influenciaram muito no século XX. E os japoneses, que não tinham essa estética europeia fortalecida por uma propaganda governamental, também sofreram preconceito. E aqui, gente, os japoneses começaram a trabalhar principalmente no plantio de verduras e tornaram-se fornecedores de verduras para diversas cidades. Tá? Então, outros povos também dedicaram-se à agricultura e os japoneses igualmente, e focando aqui nas verduras e vendendo para outros municípios paranaenses. Certo? Então, aqui a gente viu os motivos e agora falamos também sobre o trabalho dos japoneses, pelo menos no seu início, no estado do Paraná, quando imigraram. Certo? E aqui uma imagem, tá? O castelo japonês da cidade de Açaí, aqui no nosso estado, no estado Paraná. Cidade de Açaí, o castelo japonês. Nós temos essa imagem aqui, veja como é interessante a gente olhar essa imagem, lembrar das outras que nós já vimos e pensar bem na arquitetura, no estilo da construção, certo? E isso torna algo que nós já mencionamos, a riqueza cultural do estado do Paraná muito grande, certo? Então, mais uma vez aqui, essa imagem do castelo japonês localizado na cidade de Açaí. E agora, uma atividade, vamos ver aqui? A poetisa e professora paranaense Helena Collodi tinha descendência. Alternativa A, russa. Alternativa B, alemã. Alternativa C, ucraniana. Ou alternativa D, polonesa. Só tem uma alternativa correta, um tempinho e nós já voltamos.
Marcou a alternativa correta? Espero que sim. Vamos verificar? C, ucraniana. Então, Helena Collodi era descendente de ucranianos. Apresento para vocês agora mais uma atividade sobre a imigração dos japoneses no Paraná. Então, nesse conteúdo, imigração dos japoneses no Paraná, escreva 2 motivos, tá? 2 motivos que favoreceram a imigração dessa etnia para o Brasil, tá? Então, nós falamos de alguns motivos e eu estou pedindo apenas 2. Mais um tempo e nós já voltamos para a correção. Conseguiu responder? Encontrou os motivos, os 2 motivos? Hein? Vamos lá? Veja que vou apresentar 3 motivos para vocês, mas era para ter respondido apenas 2, tá? Então, fique tranquilo, respondeu 2, está certo. Vamos ver aqui. Primeiro, o incentivo do governo japonês e a propaganda dos agentes brasileiros, tá? Só reforçando que
pessoas, a pedido do governo brasileiro, estavam nesses territórios, tanto na Ásia quanto na Europa, incentivando os imigrantes, olha, vamos para o Brasil. 2, desemprego e baixos salários. E o terceiro motivo, crescimento populacional acelerado. Lembrando, se você escreveu 2, entre esses daqui está correto. Vamos em frente. Mais uma atividade. Agora uma atividade objetiva, ou seja, você vai assinalar a alternativa correta. Vamos ver aqui o enunciado? Em meados do século XX, quando os imigrantes japoneses se estabeleceram no Brasil, o sistema político brasileiro era... Então, qual era o sistema político brasileiro quando os japoneses chegaram no Brasil, século XX? A. Império. B. Regime militar. C. Colônia de Portugal. Ou D. República. Apenas uma está correta e um tempinho para nós já voltarmos e corrigirmos.
Espero que você tenha assinalado a alternativa correta. E a alternativa correta é República. A alternativa D, República. Então, quando eles chegaram no Brasil, o Brasil já não era um império, mas sim uma república. Certo? E lembrando, você vai abordar mais esse conteúdo lá na frente. Tenha um pouquinho de paciência. Gente, o que nós aprendemos na aula de hoje? Vamos para as nossas considerações gerais. Então, hoje nós falamos sobre o contexto da chegada dos imigrantes italianos, ucranianos e japoneses, certo? E lembrando, esses imigrantes chegaram em final do século XIX e início do século XX. Igual a gente acabou de comentar aqui, alguns chegaram no período da República já, como os japoneses. E é importante ressaltar, e aqui eu quero reforçar, não se esqueça disso, olha, não se esqueça disso. Nós falamos nessas duas últimas aulas sobre várias etnias, mas é importante a gente ressaltar uma coisa. Além dos povos imigrantes estudados, tá? Então vamos lembrar aqui dos alemães, dos poloneses, certo? Dos árabes e também de italianos, ucranianos, japoneses. Além desses, outras etnias se instalaram no Paraná e muito contribuíram para a formação do povo paranaense. A gente poderia mencionar aqui os holandeses, os franceses e outros povos. Tá bom? Então, não vamos esquecer, vamos relembrar isso, que tem outras etnias que aqui não foram contempladas, mas vieram para o nosso estado. Certo? E o que vamos estudar na próxima aula? Tá? Vamos analisar sobre os povos originários do território brasileiro, ou seja, vamos analisar aqui, tá? Ou melhor, vamos analisar aqui sobre os povos recém-libertos, ou seja, como viveram as pessoas que foram libertas ali durante a escravidão, afro-brasileiros, como eles estavam organizados, como eles viveram. É isso que nós vamos analisar, os povos recém-libertos depois da Lei Áurea. Então, até a próxima aula.